Bom dia, amigos, mas bom dia mesmo. Está começando mais um WTC 60 minutos pela Demais, a TV do nosso tempo. E hoje nós temos assuntos aqui, aliás, como toda terça-feira, sempre nossa intenção é trazer para você assuntos para vocês, assuntos de grande interesse, assuntos que tenham repercussão em nossas vidas, como já fizemos aí com a educação, como já fizemos com o coach, falando aí sobre a hipnose nos processos. Nós temos aqui também a jornalista Priscila Siqueira, que nos deu uma aula sobre a questão que hoje é muito esclarecedora sobre o tráfico de pessoas. Discutimos com nossos amigos aí do sindicato a questão das reformas trabalhista e previdenciária. E hoje nós vamos receber aqui para um bate-papo muito instigante sobre um assunto que diz respeito a nós todos, que diz respeito ao nosso futuro, que é a questão da sustentabilidade, a questão que está relacionada ao meio ambiente, pois como já dizia o Albert Einstein, vou errar o nome dele, né? Albert Einstein, meio ambiente é tudo que não sou eu. Diria mais, meio ambiente sou eu integrado a esse tudo que não sou eu. Dizia o Albert Einstein, ao que eu acrescentei alguma coisinha, né? Ele fumeu, hein? Então nós vamos conversar aqui com a Cláudia Saleme, professora, uma pessoa aqui totalmente atenta às questões do meio ambiente e às questões da sustentabilidade. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Barreto. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia, doutora Ana, Brasil. Poder estar aqui hoje, que este público, que a sociedade que esteja nos ouvindo, possa estar contribuindo com esse processo, que aqui nada mais é do que um aprendizado coletivo, né? Com toda certeza, aprender sempre, né? Sempre é Claro. muito bom. Acho que aprender nos transforma, né? De Perfeito. fato, né? E também vamos conversar aqui com a doutora Ana Brasil, que é escritora, é advogada, enfim, uma pessoa que tem um trabalho imenso nessa área. Bom dia, doutora. Bom dia, Barreto. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando nossos conhecimentos, né? Uns aprendendo com os outros, conforme a Cláudia disse. E acredito que teremos um bate-papo muito bom, porque o que nós trazemos aqui é de fundamental importância hoje para a sobrevivência do ser humano, né? E temos aprendido muito com todas as pessoas que estão à nossa volta e conseguimos realizar um trabalho que tem dado assim muitos multiplicadores, né? Isso que a gente quer passar para você hoje. Estar com elas aqui é um imenso prazer, um prazer maior estar com vocês. Para começarmos bem esse dia de terça-feira e essa semana, vamos com tudo, vamos com muita energia. Antes, porém, a gente sempre comenta aqui sobre a notícia da semana. E como não poderia deixar de ser, a notícia dessa semana é o depoimento do ex-presidente Lula amanhã, lá no Paraná, em Curitiba, onde está havendo toda uma movimentação aí. Sérgio Moro apareceu aí em rede social, pediu para ninguém fazer romaria até lá. Enfim, eu acredito que o bom senso e muita assertividade são as melhores bússolas nesse momento, porque vejo às vezes que a sociedade anda um pouco intolerante. Uma característica nossa, brasileira, sempre foi a tolerância. Vamos nos pautar pela tolerância e vamos deixar que essa coisa siga o seu caminho natural, sem confrontos, enfim, fecho com o Sérgio Moro, vamos ficar em casa e deixa as coisas seguirem o seu caminho, a justiça prevalecerá, tenho certeza disso. Além disso, nós temos aqui também que a reforma previdenciária volta a ter ser assunto na comissão especial da Câmara nesta terça-feira. Os deputados retomam lá a votação de alguns destaques do texto que havia sido interrompido. Importante falar que essa situação da Previdência, toda essa mudança, tanto na reforma trabalhista como na Previdência, a gente sempre chama a atenção. É importante ficarmos atentos porque diz respeito a nós, ao futuro, sobretudo ao futuro daqueles que estão, as gerações futuras aí. Vamos voltar ao nosso bate-papo aqui com as nossas mestres aqui. Antes, porém, nós preparamos aqui uma sequência de imagens sobre essa questão ambiental. A Camila vai trazer para nós na tela lá, só para a gente introduzir o assunto. Camila, põe aí.
para você que está nos assistindo aí pelo Facebook direto, foi uma sequência de imagens que dão conta da nossa irresponsabilidade para a nossa nave-mãe, para com a nossa nave-mãe. Mas vamos começar aqui batendo um papo com a doutora Ana Terra. Doutora Ana Brasil. Na Terra é aquela personagem do Tempo e o Bento, né? Uma personagem também muito bacana, né? Não tem nem dúvida, todas as Anas têm uma história, né? Não é verdade? Ana Maria Brasil. A doutora Ana Maria Brasil é graduada em Gestão Ambiental na Amazônia. Não, esse sou eu. É Cláudia Saleme, desculpe, gente, eu estou modificando aqui, mas... Doutora, ela é escritora, presidente da Brasil Sustentável Editora, membro da UB, União Brasileira de Escritores, advogada, e as obras delas estão bem versadas na área do meio ambiente e da educação ambiental. Doutora, fale um pouco para nós do seu trabalho, do trabalho da Brasil Editora. Muito obrigada. É o seguinte, a Brasil Sustentável Editora nasceu há 14 anos, fruto de um trabalho anterior, que eu era gestora ambiental, gerenciadora ambiental, desde 94, e dentro daquele trabalho de desenvolvimento, de ensinar funcionários de chão de fábrica qual o comportamento ambiental adequado na organização dos resíduos, acondicionamento, transporte, classificação, né? Que nós tínhamos uma empresa chamada Farte Assessoria Ambiental, eu e uma sócia, que é engenheira ambiental, a Fátima Santos. Nós sentimos a necessidade muito grande de ensinar, porque não adianta chegar a fazer ISO 14.000, ISO 20.000, ISO aquilo, e o funcionário em si não ter acesso a uma informação prática, como é que ele deve fazer, como é que ele deve transformar, né, o seu ambiente de trabalho num ambiente que esteja não contaminando, né, e protegendo a natureza e a si próprio, né, os funcionários dali. E deparamos assim com aberrações, com coisas muito graves que aconteciam nas indústrias, onde os funcionários erravam por total desconhecimento, né? E aí nós lançamos esse livro, Equilíbrio Ambiental e Resíduos na Sociedade Moderna, né? Que foi exatamente para ajudar esse público que tinha muita dificuldade nesse equilíbrio ambiental aqui, que foi na época ainda da Farte Assessoria, porque esse aqui que marcou, quando nós escrevemos esse livro, abrimos a editora para lançá-lo, né? E nesse livro a gente trata de gerenciamento ambiental, de resíduos na sociedade moderna, trabalhamos de educação ambiental, inclusive nos países da América Latina, nos países lusófonos. Nós tratamos aqui de acondicionamento de resíduos, transportes, leis ambientais, toda a nossa política nacional de meio ambiente. E foi assim um sucesso muito grande. Na época que nós lançamos, nenhuma editora queria lançá-lo porque nós éramos autores desconhecidos, mal sabiam do potencial da gente, né? E então nós resolvemos fazer uma editora para editar um livro, né? E colocamos então Brasil Sustentável Editora. Que no caso foi esse livro, né? Esse livro que marcou o início da editora, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o trabalho Equilíbrio Ambiental da doutora Ana Maria Brasil, que ela está falando a respeito, e eu já vou até antecipar aqui, porque ela também é autora aqui do dicionário do meio ambiente. O dicionário, que seria o dicionário do meio ambiental também, né, na sequência, enquanto esse livro estava sendo escrito, nós estávamos pesquisando esse dicionário, foram praticamente 8 anos de trabalho, né, porque fazer um dicionário é uma coisa um pouco complicada, né, porque requer pesquisas demais em todas as áreas, né, falando do meio ambiente. E nós levamos, inclusive, a ideia foi fazer um dicionário do tamanho desses escolares, onde o estudante pudesse levar na sua bolsinha, né? Sim. E fizemos um dicionário todo em papel reciclado também, olha, colorido, né, todo ilustrado, que, além dos verbetes, nós temos aqui os biomas mundiais, seus impactos, e os biomas brasileiros. E esse dicionário tem servido de referência nas escolas para consulta em sala de aula, onde nós vendemos, as crianças carregam esse dicionário diariamente, assim como tem o dicionário da língua portuguesa, né? E quando nós fizemos, então, na sequência, fizemos o dicionário, que tivemos o prazer de levar para o Ministério do Meio Ambiente, na época era a ministra Marina Silva, né, que nos deu a chancela, olha, depois de muita pesquisa,
foi entregue esse dicionário para todos os técnicos lá do Ministério do Meio Ambiente para aprovarem o conteúdo, e eu tenho a chancela do Ministério do Meio Ambiente nesse pequeno dicionário, o que nos deu credibilidade, né, para vender com um conteúdo aprovado para educação ambiental. Sim. Seria, de fato, um dicionário ambiental. Ambiental, seria, né? Uma pergunta, doutora, isso é uma questão até que todas as vezes que o papel reciclado, ele é evidentemente importante, porque é a reciclagem. Mas eu tenho, às vezes, que encarece mais nós publicarmos uma obra, às vezes, num papel reciclável do que num papel comum. Por que, doutora, que se dá isso? É a forma, a manufatura, enfim, a demanda de material que é menor? Por que se dá dessa maneira? Isso se dá porque a qualidade da coleta seletiva que se faz no Brasil ainda é muito precária. Então, os materiais, os papéis que eles vão muito sujos, eles vão cheios de grampos, vão cheios de componentes misturados. Então, o refino desse material, a separação, é muito difícil ainda, requer muito trabalho, é muito mais caro o processo da reciclagem do que de uma polpa natural, né, da madeira que vem exatamente para aquele papel. Mas só que existe, se nós formos pensar em valor, né, a gente não faz nada que seja bom para o meio ambiente, porque já pensou quantos milhões de toneladas de papel jogados fora? Então, a gente tem que ter a consciência de que mesmo sendo um pouquinho caro em algumas situações, não é sempre, que vale a pena, né? Então, eu não deixo de fazer papel reciclado. Todas as nossas obras, já estamos com 17 obras publicadas, né, no nosso kit de educação ambiental, porque nesse tempo todo nós fomos acrescentando publicações, inclusive de outros autores, obras magníficas, todos em papel reciclado. E tem dado uma resposta muito boa, porque esse kit é vendido em escolas, redes públicas de ensino, né, tanto municipais como estaduais ou particulares, e tem o kit do professor e o kit do aluno. Quando o aluno recebe um material todo em papel reciclado, já é uma deixa para o professor dar uma aula. Olha, esse material, se vocês não jogarem fora o papel, se vocês conservarem para uma reciclagem, vamos separar, olha que material bonito que fica. Porque existe uma beleza em cima de uma impressão de material reciclado muito grande. Ele é diferente, ele é um material que fica muito acessível, né? Eu, particularmente, até meus cartões de visita eu faço papel reciclado, eu acho muito elegante essa impressão, né? E as crianças respondem, porque nunca se viu um dicionário de papel reciclado único no mundo, ainda mais colorido, né? Então, nem sempre nós podemos, na balança do ambiental, você querer que é mais barato ou mais caro, não. Você tem que ver pelo que é certo. E é uma diferença muito pouca, viu? Às vezes é 5%, 10%. Né? Cláudia, é assim, o papel, a obra respira melhor no papel reciclado, não é verdade? Eu acredito, principalmente Com certeza, né? da mão que vai receber. E nós também, né? Agradecemos muito. Quem doa e quem recebe. E respiramos melhor também, né? Todas as vezes que reciclamos, né? Claro. Cláudia vai falar um pouquinho para nós aí dessa questão da reciclagem. Ela me contava uma história muito interessante, uma experiência dela lá em outras regiões, lá no Amazonas, no Pará. No Pará. E ela vai nos contar essa história e vai falar um pouco dessa importância da reciclagem, mais a importância da sustentabilidade. É daqui a pouquinho. Voltamos já. WTC, 60 minutos pela Demais, a TV do nosso tempo. E nós conversávamos aqui no último bloco com a doutora
Ana Brasil, e falávamos com a Cláudia Saleme, que é professora, enfim, tem um trabalho imenso nessa área de sustentabilidade. Ela ia nos contar uma história sobre a questão da reciclagem, que nós havíamos deixado o gancho lá no último bloco. Cláudia, conta essa história para nós aí da reciclagem e a importância da sustentabilidade. E mais, a diferença que nós temos entre a sustentabilidade e essa questão ambiental, porque nós falávamos ainda há pouco que é uma situação que são análogas, porém elas têm... Verdade, Barreto. Eu fui percebendo ao longo de ter sido treinada. Eu acredito que na vida, nesse decorrer, né, dessa nossa caminhada, nós precisamos aceitar o treinamento das nossas futuras mudanças para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas capazes de poder contribuir, principalmente nessa questão de educação. Então, me sinto hoje ainda uma educadora sendo polida, né, não só pela sociedade, mas pelos nossos próprios discentes, integrantes, participantes, pela própria vida. E essa história da reciclagem começou na cidade de Santarém, no Pará, a qual eu estive por 7 anos, vivendo com a minha família. Tudo começou com a história do meu pai, mas aí é uma outra história e longa. Mas ele dizia, Cláudia, venha para Santarém, venha trabalhar comigo em Santarém. Ele era médico, psiquiatra, e em Santarém ele estava fazendo tinha escolhido Santarém como cidade modelo de vida, porque tem uma das praias mais bonitas, né, do Brasil, não sei se você conhece, praia de água doce, que é Alter do Chão. Mas lá eu pude iniciar a pesquisa, uma pesquisa científica sobre resíduo, porque eu observava que no rio Tapajós, que é o rio que passa pela cidade, e nos próprios igarapés, e na própria cidade em si, nas vias públicas, existia um grande descarte de resíduos plásticos. E eu sempre me questionava por que, mesmo tendo a coleta pelo município, por que as pessoas tinham esse sentimento de desperdício, né, de descarte. E fui pesquisar se existia projeto de reciclagem. Descobri uma indústria, que é a Anaplast, que ela coletava resíduos plásticos tipo 2 e tipo 4, polietileno de alta densidade e baixa densidade, e fazia a transformação em mangueiras hidráulicas. Então, ela não era uma indústria apenas de reciclagem, era uma indústria transformadora para um novo produto, o qual no Brasil hoje são mais de 7 mil e poucas indústrias, e uma delas estava exatamente onde eu estava, em Santarém, no Pará. O que me motivou a iniciar a pesquisa por que mesmo ela existindo no município, ainda o descarte era intenso. Eu queria entender o que estava acontecendo, né? E em uma entrevista com a Solange, que é a proprietária da Anaplast, ela disse, Cláudia, é simples, não tem educação ambiental, as pessoas não estão preocupadas. Eu falei, mas como? Nós estamos na Amazônia, nós estamos aqui, no centro da floresta, como que nós não temos essa sensibilidade? Ela disse, pois é, hoje eu compro resíduos plásticos, 2 e 4, da cidade de Manaus. E eu fiquei assim, eu falei, não pode, não acredito que isso é real. Com tudo isso aqui do lado? Com tudo isso. E ela foi, me mostrou toda a planilha, né, no porto de Santarém, as toneladas de resíduos que chegavam para ela de navio. Porque ela tinha de balsa, porque ela tinha que dar continuidade ao processo, senão ela não transformava as mangueiras hidráulicas e não vendia e não podia abastecer o mercado, porque esse era o princípio da vida dela, econômica. E eu, então, me ofereci para ser assessora ambiental para ela, sem custo, porque eu queria ter certeza que daria certo. Eu queria não só testar o programa, mas eu queria me conhecer como ser humano. Eu queria dizer, Cláudia, até que ponto você é capaz de transformar-se em uma pessoa melhor e levar o melhor que você tem do conhecimento ambiental e social para essa sociedade que não entende. E a transformação, né, Cláudia, eu penso, ela de fato... Ela se dá em nós mesmos, né? Eu acho que a grande transformação da sustentabilidade
nós chegamos a falar sobre isso, ela se dá a partir dessa transformação do próprio ser humano, nossa, né? Eu acredito, né? Não, com certeza. Você, aqui, lembrando sempre que o nosso programa ele tem esse viés do coaching, que é nós saímos do local onde estamos, no lugar, naquela zona de conforto onde estamos e ascendemos a uma posição almejada, né? O meio ambiente tem muito a ver com toda essa história, porque, de fato, eu vejo que há uma mentalidade ainda de muito desconhecimento e desrespeito, não só acerca das causas ambientais, como acerca de nós mesmos, né? Nós estamos tateando ainda no que diz respeito a nós nos conhecermos, não, Cláudia? Exatamente, porque hoje nós percebemos que com o avanço da tecnologia nos facilitou muito o trabalho. Hoje muitas pessoas trabalham até pelo próprio celular, pelo WhatsApp, mas também nos afasta um pouco dos nossos princípios universais. Eu acredito nisso. Certeza. Né? E eu fui aprender, Barreto, a melhorar estando nesse coração da Amazônia, na cidade de Santarém, a qual eu mando aqui um beijo grande para todo mundo, um abraço carinhoso, que eu continuo aí sendo a defensora, e vou serei sempre, mas principalmente dessa mudança humana, é necessário primeiro você se conhecer. Né? Então eu fui primeiro conhecer, vamos dizer assim, os meus sensores humanos, da minha capacidade, o que eu poderia realmente fazer para aquela indústria, para a sociedade a qual eu vivia e me abastecia, né, de tudo, e para a minha família, e qual a minha verdadeira missão enquanto ser humano naquele local. E isso eu aprendi. E nesse processo foi que eu descobri o desenvolvimento da tecnologia social que eu criei lá. Eu iniciei com uma colega, que foi a Marusa, no nosso trabalho científico, e depois eu avancei essa tecnologia. Hoje ela é uma tecnologia social, que é a tecnologia Tainai, onde tem o sentimento de não desperdício. Como você consegue despertar no ser humano esse desejo de, primeiro, ele se conhece, segundo passo, ele aprende, e terceiro passo, ele vai para a ação. Porque se não tiver essa trilogia, você só diz para o indivíduo, não, você tem que reciclar. Motainai, o nome. Motainai. Uma tecnologia. Motainai é uma palavra arcaica, não. Motainai é uma palavra arcaica de origem japonesa, onde vários pesquisadores podem utilizar, várias indústrias utilizam, mas eu transformei, não é a palavra ela é muito profunda, ela tem vários significados. Uma delas é sentir gratidão por tudo que lhe é concedido. Né? E como que você sente gratidão? Desde o princípio que você nasce, que você está aqui usufruindo, porque o planeta ele nos foi concedido para a vida. Então, nós nos julgamos sempre superiores ao planeta. E algumas pessoas dizem assim, não, eu não tenho nada a ver com o meio ambiente, porque pensa naquela referência que você fez entre meio ambiente e sustentabilidade. Algumas pessoas ainda pensam que o meio ambiente, a sustentabilidade é só tirar o resíduo, é só olhar a água, é só fechar a torneirinha. É mais profundo do que isso. Então, eu tenho uma visão um pouco diferenciada de algumas educadoras, às vezes até sou bem questionada nas conferências e nos debates de escola, porque eu não consigo, talvez até por ter sido muito treinada lá com as raízes, né? Eu digo que eu fui mexida com as raízes da floresta, porque quando você observa uma árvore, o que você vê? Você vê a raiz dessa árvore? Você vê o quanto ela tem de profundidade? Não vê. Você vê aqui o fora. Né? Então, eu acredito que educação ambiental ela precisa ter isso, né? Profundidade, ela precisa ter essa antena. E educação ambiental, no meu ponto de vista, é esse dispositivo. Você liga pela primeira vez esse dispositivo, porque já existe em você, mas está desconectado. Hoje todo mundo fala de conexão, mas o que é essa conexão? Por que eu me conecto com você no WhatsApp? Porque eu te dou um bom dia, mas, ao mesmo tempo, será o que eu estou fazendo no meu dia a dia importante? Eu estou melhorando como pessoa? Então, nós precisamos ficar atentos com isso, né? Sabe que essa é uma proposta do coach. Acho que o meio ambiente, estou chegando à conclusão que é coach total, né? E um detalhe aqui, mexer com as raízes, isso é uma coisa muito forte mesmo, né? Eu conversei também aqui com a Cláudia sobre
a Agenda 21, que foi uma proposta surgida aí na Rio 92. Isso. E de lá surgiram algumas outras propostas. Ela trouxe aqui para nós, você podia mostrar para nós aí? Cláudio, vou mostrar aqui. Explica um pouco para nós desses objetivos da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Na Rio 92, né, na nossa primeira grande conferência mundial e internacional de meio ambiente, muitos países estiveram reunidos no Rio de Janeiro com a proposta de fazer algo para a melhoria do planeta e das pessoas. E naquela época surgiu a Agenda 21 como documento global. Certo? A partir do milênio dos anos 2000, né, a ONU lançou, então, um programa, juntamente com demais países, sobre os objetivos do milênio. 8 jeitos de mudar o mundo e 8 objetivos do desenvolvimento do milênio, que encerrou esse programa em 2015. Então, em 2015, nós encerramos. E foi chamado todos os países, sociedade civil, empresas, primeiro, segundo e terceiro setor, para discutir, a partir de 2015, quais objetivos nós poderíamos colocar para a sociedade planetária. São esses os objetivos? Esses são os 17. São 17 objetivos aqui, né? Hoje é o programa da ONU para todo o planeta. Né, mais de 193 países assinaram como signatários. Sim. O Brasil assinou em 25 de setembro de 2015, assinou participativo deste programa. E não só 17 objetivos, como nós temos em cada objetivo suas metas. Então, hoje, nós temos um total de 169 metas dentro deles, que ainda podem ir se alterando. E mais de 200 indicadores, porque como que nós vamos medir? Né? Quando eu falo do objetivo 15, vida sobre a Terra, que a gente está falando de Terra, como é que você tem uma quais são os objetivos? Então, por exemplo, a Brasil Sustentável Editora, nós estamos sendo integrantes, nós assinamos o termo de adesão, você pode assinar como pessoa física, como pessoa jurídica, no movimento nacional, no movimento estadual ODS São Paulo, que nós temos um grupo trabalhando, né, uma secretaria executiva funcionando, com a Cristina Palmieri, com a Nina Orlol, com a Fátima. Então, esse trabalho é para a sociedade futura, não é só para nós, é como se fosse aquela semente que você está colocando para o futuro. Cláudia Saleme e a professora, a doutora Ana Brasil, vão falar para nós um pouco mais dessas questões aí dos objetivos sustentáveis. Voltamos já já. Estamos de volta com o WTC 60 Minutos, na Demais, a TV do nosso tempo. E recebendo agora um convidado aqui, amigo nosso, um convidado especial, o nosso amigo jornalista, o Júlio Ragazzi. O Júlio Ragazzi, que é um historiador de São Paulo, um apaixonado por São Paulo Antiga, que tem muito também a falar sobre o meio ambiente, totalmente conturbado aqui de São Paulo, enfim. Mas daqui a pouco ele vai falar um pouquinho para nós. Bom dia, Júlio. Bom dia aos amigos da Demais TV, bom dia Armando Barreto, bom dia aqui às nossas companheiras aqui no programa. Estamos aí para falar um pouco sobre a cidade de São Paulo, sobre os problemas urbanos, né? Sobre a história dela, a questão da integração da capital com o meio ambiente, e vamos ajudar aí no que for possível. Bem, o Júlio, como jornalista que é muito bem informado, sempre é um grande reforço para o nosso time aqui. Mas nós voltando a conversar aqui com a Cláudia e com a doutora Ana, uma pergunta.
como se deu essa união maravilhosa que tem rendido esses frutos maravilhosos que nós temos aqui. Isso aqui é uma cartilha, é um programa Doutorate Brasil Sustentável? Olha, eu precisaria de mais de 1 hora para falar desse programa e da mágica. O reencontro meu com a Cláudia foi uma história mágica, né? E porque a Brasil Sustentável, como ela nasceu com o intuito de só publicar obras ambientais, né? E a gente veio desenvolvendo um trabalho sério, que eu deixei do gerenciamento ambiental e vim só para a educação ambiental, que a gente viu que sem educação nada iria mudar, não haveria transformação mesmo. E busquei um público que a gente pudesse trabalhar com ele e ir aperfeiçoando as técnicas, né? E lançamos o programa de educação ambiental para a sustentabilidade, chama-se Escola Educadora Sustentável. E esse programa é o seguinte: nós fornecemos os kits de educação ambiental para os municípios, governos de estado, um kit específico para professores e outro para alunos, e damos a capacitação através de um curso EAD, um curso à distância de 40 horas. Esse curso, ele visa com que os professores, com essa capacitação, sejam os multiplicadores em sala de aula. E foi incrível, porque quando nós começamos, eram cursos presenciais, mas as próprias secretarias de educação solicitaram que esse curso fosse à distância, porque a gente não consegue tirar todos os professores da sala de aula simultaneamente. E foi interessante, porque nós já conseguimos capacitar professores do Morro do Chapéu, Cacoal, né, interior da Bahia, de muitos municípios, Santa Catarina, aqui em São Paulo, Sorocaba, Américo Brasiliense, Onda Verde, Sumaré, Campinas. Nós temos, inclusive, um caso que é muito interessante, que nós capacitamos no governo de Santa Catarina, simultaneamente, 6.540 professores. Você imagina a multiplicação desse conhecimento, desses professores dentro de sala de aula? Então, nós conseguimos expandir o conhecimento, porque houve casos em que nós vendíamos o material e chegávamos posteriormente lá, o material estava encostado, até nos banheiros, que eles não tinham lugar para pôr. Faltava, às vezes, sensibilidade dos secretários de como utilizar aquele material, né? Então, nós passamos a ensinar, através desse curso, que inclusive dá certificação, né, para pontuação em plano de carreira nas redes municipais e estaduais, e inclusive com uma coisa muito interessante, que é o seguinte: os municípios que fazem educação ambiental através desse nosso programa, tem pontuação para aquele município verde e azul, porque uma das 10 diretivas desse município verde e azul é a educação ambiental. E todo município que tem apresentado os resultados, que nós damos todo o resultado, o nome dos professores que fizeram, hora de aula, nota e tudo, pontuação, eles têm ajudado, digamos, a pontuação do município verde e azul, né? Então, esse é um programa, gente, assim, que tem dado resultados tremendos. No momento, nós estamos capacitando 760 professores na Prefeitura Municipal de Osasco. O curso iniciou essa semana e temos professores inscritos de toda a rede municipal. Então, é fantástico, assim, como que você imagina 700 professores vão multiplicar para 30 mil alunos, né? Que os alunos também receberam o material. Então, é assim, uma revolução no município. Depois a gente vai oferir os resultados. Eu fiz uma vez, nós fizemos a capacitação em Sorocaba, e 2 meses depois eu retornei ao município perguntando para a secretária qual o resultado que ela oferiu. Fantástico. Ela disse o seguinte: olha, eu não medi através de relatórios, mas eu fui verificando, visitando as escolas, e as escolas todas tinham trabalho de educação ambiental, tinham modificado o seu pátio. Antigamente era um campo de guerra, papel jogado, lixo, as escolas se transformaram. Então, o resultado prático foi muito bom. Isso eu estou falando do programa. Temos aqui só, é muito rápido também. Doutora, eu queria mostrar que esse é o kit, né? Uma maletinha com kit. É o kit. Esse é o kit que vai para as escolas. Vai para as escolas. Do professor. Então, do professor. Deixa eu entender assim.
Quando a Brasil Sustentável ela entra no município, ela entra na rede municipal do município. Seria Exatamente. E o trabalho é feito lá. E essa captação, essa capacitação, ela é feita junto aos professores, que depois eles repercutem junto aos alunos. Exatamente, porque os alunos também têm o material, o professor aprende e trabalha em sala de aula, porque nós não conseguimos acessar alunos de nenhuma rede de ensino, né? Até por lei. Mas a gente capacita os professores com um curso sério, né? E dentro desse curso, temos aqui as crianças recebem uma série de cartilhas, olha, esporte e meio ambiente, da professora Miriam do AILIB. Nós temos aí saúde e saneamento, onde fala da zika, chikungunya, dengue, né? Perfeito. Nós temos também a cartilha A Sede e a Força da Vida, vamos tratar da água e da energia, né? Biodiversidade e alimentação saudável, alimentação saudável, e consumo e resíduos, né? Essas 6 cartilhas, elas dão um apanhado geral de ponta a ponta, o que a criança precisa saber para despertar a atenção das questões ambientais, numa linguagem fácil e com todas ilustradas. Olha, bem interessante a forma da gente se comunicar com os alunos. Essas cartilhas têm tido um sucesso assim, muito grande, inclusive nas redes estaduais. Todas de papel reciclável, né? Tudo, nós só trabalhamos para reciclado. Aí temos aqui uma outra obra-prima nossa, essa eu não poderia deixar de citar, que é da professora Eda Tassara, o único dicionário socioambiental que tem no Brasil, inclusive a autora, a professora Eda Tassara, ela é presidente da Unesco aqui no estado de São Paulo, ela é presidente do IPEC, do Instituto de Psicologia Socioambiental da USP, e uma grande colaboradora com o Ministério do Meio Ambiente, né? Então, esses 2 dicionários são, assim, material imprescindível numa sala de aula e têm trazido muitos resultados práticos. Agora, eu vou te deixar uma coisa muito interessante, qual foi a mágica da Cláudia, eu tenho o prazer de ter a Cláudia hoje, da nossa equipe. Hoje ela é a comunicadora da Brasil Sustentável, ela que está encabeçando vários projetos novos e desenvolvendo uma comunicação a respeito do trabalho que nós fazemos, né? Mas foi um conhecimento mágico que eu vou deixar ela falar agora 2 minutinhos. Antes, porém, eu queria perguntar para o meu amigo Júlio aqui, que está nos blindando aqui com a sua presença, como é que essa questão do meio ambiente aqui na cidade de São Paulo, Júlio, você que é um historiador, você que tem trabalhado muito com os monumentos de São Paulo, inclusive, né? Porque, veja bem, elas nos colocavam muito bem, as mestres aqui presentes hoje, que o meio ambiente e a sustentabilidade é o próprio ser humano. O ser humano dentro do meio no qual vive, né? Como é que você vê essa questão aqui em São Paulo, Júlio? Essa questão aqui em São Paulo, prazer em conhecê-las, é uma situação que vem sendo debatida há muitos anos, né? Porque a cidade cresceu de maneira desordenada, a cidade avançou para a área de mananciais, São Paulo tinha muita vegetação de Mata Atlântica ainda, isso diminuiu muito nos últimos anos, devido a ocupações irregulares, especulação imobiliária, entendeu? Várias situações assim. Eu gostaria de saber de vocês a seguinte situação. O trabalho que vocês estão fazendo, ele está exclusivo para crianças, visando as novas gerações? E o que vocês podem me dizer do espaço verde urbano em São Paulo, dentro da capital? Eu imagino que vocês devam ter um estudo a esse respeito. Porque você tem, por exemplo, o Horto Florestal, você tem o Parque de Ibirapuera, você tem várias regiões verdes dentro da capital. Como que isso pode, eu vejo o secretário municipal, o atual, né, do meio ambiente, que é o Gilberto Natalini, eu sigo ele nas redes sociais, sempre falando de vamos plantar árvores, plantar árvores, plantar árvores, isso que é muito importante. Mas eu vejo que vocês têm um trabalho muito completo, com coleta de lixo, com reaproveitamento de materiais, enfim, o que vocês podem falar sobre a cidade de São Paulo em si, que é uma selva de pedra, mas que precisa desse resgate da sua biodiversidade, da sua mata, enfim, da qualidade de vida? Bom, o Júlio, como bom jornalista que não poderia deixar também de participar desse bate-papo, assim como as questões muito pertinentes. Antes, porém, eu queria que a Cláudia me relatasse o que a doutora havia, uma história que ela iria contar. E fale, Cláudia, por favor. Bom, mas não é mágica não, viu, gente? Porque senão, né, vão me classificar aí como o quê? Na verdade, deve ter sido uma mágica divina, com certeza. Eu estava na cidade de Juruti, no Pará, como professora do Senai, em saneamento ambiental, para uma turma de 40 alunos. E olha, para vocês que já são profissionais, assim como eu,
um abraço carinhoso. Cláudia, que inclusive já deu aula também para comunidades indígenas no Amazonas, não? Sim, claro, estou educadora indígena também pela ECAM, que é a Equipe de Conservação da Amazônia, né, com a turma do Amapá, e nós capacitamos várias etnias, na época, em 2008, 2009, na cidade de Santarém, para formar guardas-parques indígenas. Porque por que não utilizar os povos tradicionais que já conhecem muito mais da floresta e daqueles sensores que conversamos, do que pessoas que ainda você precisa trabalhar, né? Então, é um trabalho muito bonito da ECAM. Mas, voltando lá para Juruti, eu estava em sala de aula, ministrando aula, quando alguém disse: professora, tem um vendedor aqui de livros, ele quer entrar para vender livros de meio ambiente, mas eu já vou dispensá-lo. Eu falei: não, de maneira alguma. Né? Livros é algo extremamente importante para o conhecimento. Por favor, peça para ele entrar. E, ao entrar, a primeira coisa que ele fez foi apresentar esses 2 livros da Brasil, que é o Equilíbrio Ambiental e o Dicionário. E eu fiquei encantada com os 2, claro, com o equilíbrio ambiental principalmente, que é uma das minhas paixões. Folheei rapidamente e observei que a escrita, a forma com que a escritora relatava o assunto, era de fácil compreensão, porque muitas vezes a abordagem ambiental ela precisa ser clara. Para quem está do outro lado, quando você é estudante, quando você está aprendendo algum aspecto ambiental, algum termo, você precisa de esclarecimento. Então, imagina um livro que pode estar para o educador, para o profissional, para o estudante, né? Dentro da empresa, inclusive, ele é colocado. E eu observei e disse: como é que eu posso adquirir? Ah, professora, a senhora era na época, gente, eu sou jovem há mais tempo apenas, mas era na época do carnê, né? Então, não podia pagar com cartão de crédito, era no carnezinho. E eu adquiri, e os meus alunos falaram: olha, professora, se for bom, a gente compra. E muitos compraram depois. Isso foi em 2008. Eu nem pensava, Barreto, estar em São Paulo. Recebi um convite no final de 2011, devido a um prêmio que eu ganhei no Butantã, nesta cidade de Juruti, porque eu recolhi muitos resíduos com os alunos, montei um ciclo educativo ambiental, na época com apoio de várias indústrias, empresas, inclusive da Alcoa, que era quem custeava todo o curso para estes alunos. E, na época, publiquei o trabalho e ganhei o prêmio de menção honrosa por essa atividade. Mas nunca pensei em conhecer a doutora Ana Brasil da forma que nos conhecemos, porque se o livro dela chegou na cidade de Juruti, no Pará, nas minhas mãos, tinha alguma coisa realmente muito especial e que a gente até desconhecia. Nem ela sabia que o livro tinha estado por lá, muito menos que eu estaria com ela um dia em São Paulo. 2014, 2015, eu recebi a pedido da Marta Lívia Suplicy, que é a presidente da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, que eu coordenasse, né, na Assembleia Legislativa, o primeiro fórum de representatividade política nas ações das mulheres. E é uma área que eu gosto muito, que a gente debate também, e eu aceitei esse desafio e fui montar esse fórum juntamente com várias mulheres e equipes da Libra, a qual a doutora Ana era uma das responsáveis em fornecer, como brinde, um marca-texto. E a Marta Lívia disse: Cláudia, você liga para a doutora Ana Brasil e veja se os marca-textos estão prontos para o dia do evento. E eu, no momento que eu ouvi o nome, eu disse: mas Marta, quem é essa doutora Ana Brasil? Conheço qual de algum delas? Lugar, né? Porque o equilíbrio ambiental, esses 2 livros, são meus de cabeceira. E a Ana depois conheceu meus livrinhos, porque eles são todos marcados, são todos escritos, reescritos, definidos. E ela disse: olha, a Ana é a escritora. Eu falei: escritora? Meu Deus, é a mesma. Doutora Ana Maria Santos Brasil, é essa mesma. E aí eu realmente fiquei muito emocionada, porque eu falei: vou ter a grande oportunidade de agradecer,
né? O uso da linguagem da escrita, a qual ela se predispôs na vida dela, a desenhar para a sociedade. E liguei, receosa, mas liguei e não podia falar ao telefone dessa minha emoção, porque já passavam das 9 da noite. Como que eu ia contar isso? Então, respeitosamente, eu falei do evento, se os marca-textos estavam prontos, e ela disse, não, com certeza. Eu falei, doutora Ana, é a senhora autora do livro Equilíbrio Ambiental? Ela, sim. Eu falei, nossa, eu não posso me conter, mas o seu livro é um espetáculo, muito obrigada. E aí foi quando ela disse, como que você conhece meu livro? Eu disse, seu livro eu conheci em 2008, na Amazônia, na cidade de Juruti, no Pará. Ele veio para as minhas mãos. Aí ela também se emocionou. E nós marcamos logo de nos conhecermos e ficamos namorando um trabalho, né, profissional durante anos. 2014, 2015, 2016 e agora janeiro de 2017. Graças a Deus. Os frutos estão aí. Estamos juntas. Essa é a história. Sensacional, não sensacional. A gente ouve essas histórias aí e vê que, de fato, as pessoas acontecem no caminho uma das outras, porque assim tem que ser, não é verdade? Claro. Mas o Júlio fazia uma pergunta sobre a questão da sustentabilidade aqui em São Paulo. Para as duas. Verdade. Júlio, o que você fala é o que todo mundo hoje vem questionando, não só em São Paulo, né? Hoje, todos os grandes centros, todo o crescimento de uso desordenado, uso e ocupação do solo começou lá atrás. Até porque também não existiam as leis que nos favoreciam na área ambiental. Nossas leis são boas, importantes, mas nem sempre monitoradas e fiscalizadas. A Brasil Sustentável ela é uma editora, então nosso foco é educação. Quando você colocou que nós trabalhamos com reaproveitamento de resíduos, não trabalhamos com reaproveitamento de resíduos. O que nós trabalhamos, e isso é importante, que é o fato prioritário humano, que é o que nós discutimos antes da sua chegada. Quando a gente percebe que educação, para que se educa? Para acontecer uma transformação social, chega aos adultos, através também das empresas. A Brasil Sustentável também tem um programa, né, para as empresas sustentáveis, construindo empresas sustentáveis. Então, seja um programa para a empresa, seja um programa para uma ONG, primeiro, segundo e terceiro setor, público, mundo corporativo empresarial e sociedade civil. Então, a Brasil Sustentável ela pode permear nesse tripé, sem nenhum problema. Mas sempre desenvolvendo a educação ambiental como foco. Então, eu até comentei com o Barreto que ontem uma empresa de call center entrou em contato comigo pedindo a nossa palestra de sustentabilidade, o nosso apoio para falar de sustentabilidade. Uma palestra filantrópica. Tá? E olha como é interessante, né? Então, na cabeça daquela pessoa que está trabalhando na linha do call center, o que realmente foi o que eu perguntei para o responsável? O que realmente vocês desejam que seja colocado? O que precisa ser dito? Por que despertá-lo para esse entendimento sobre a área ambiental? Então, São Paulo tem características muito específicas, é uma megalópole. Hoje você precisa do direito de ir e vir. Eu sou usuária de transporte público, eu percebo que as pessoas percebem a dificuldade, o horário, mas eu digo uma coisa para os paulistanos. Eu me sinto filha adotiva com muito carinho, viu, Barreto? Muito carinho de poder estar aqui com você de novo. Desde 2012 a gente está sem se ver. Eu e a Cláudia já nos conhecemos há algum tempo numa ação ambiental. E de lá para cá eu tenho acompanhado, nos vemos depois, você trabalhava, acho que você chegou a trabalhar no estúdio, né? Isso, no centro, no CAESP, trabalhei. No CAESP, e é um prazer trazê-la aqui para falar sobre essas questões ambientais. É ali, doutora Ana Brasil, que está aí, o trabalho magnífico dessas duas pessoas que, de fato, se preocupam com o futuro e com a sustentabilidade. Sustentabilidade que muito bem colocou ambas, não se refere apenas, é questão do ser humano mesmo, do conhecimento nosso. Nós encontramos humanos dentro de todo esse contexto. Não, doutora? É verdade. E eu vou fazer apenas uma pequena correção, talvez não tenha ficado bem claro. Nós fazemos educação ambiental não só para as crianças nas escolas.
são alunos do primeiro, do fundamental inteiro, que é fundamental 1 e 2, que vai da primeira até a 9ª série, e também do ensino médio e do EJA. Então, nós abrangemos todas as crianças, os alunos, né, que do ensino médio já não é mais criança, e o EJA também. Só não estamos fazendo, no momento, trabalho com o infantil, que é abaixo dos 7 anos. Então, para cada série, o nosso programa é dividido primeiro e segundo ano, depois terceiro, quarto e quinto, depois do 6º ao 9º, e depois ensino médio. Então, cada capacitação visa uma série dessa. EJA é o ensino jovens e adultos, que nós temos visto muitos, os municípios, principalmente Norte e Nordeste, têm muito mais alunos no EJA do que no Fundamental 2. São alunos que deixaram o estudo há muito tempo atrás e retomaram, né? Uma nova sigla para o supletivo? Isso, para o supletivo, ou Mobral, de tempos atrás, quando você nem tinha nascido ainda, né? Infelizmente, nós temos um tempo, né? Televisão, vocês internautas, televisão, nós temos um tempo. E eu gostaria de imensamente... Esse assunto, ele não se esgota aqui, mas 3.555 mil coisas ainda a serem ditas. E o serão? Porque tanto a doutora Ana Brasil como a professora Cláudia Saleme estão convidadas, mais do que convidadas, a voltar em nosso programa para nós continuarmos desdobrando esse assunto que é de grande interesse. Eu gostaria de também deixar aqui a todas as mães do Brasil o meu sincero e fraterno abraço, os meus respeitos e o meu carinho. No próximo domingo, dia 14, é o Dia das Mães. Então, para aqueles cujas mães já estão do lado do Criador, como é o meu caso, peço a elas muita proteção. E a todas as outras mães do Brasil, deixo aqui o meu imenso carinho. Gostaria de agradecer imensamente ao Júlio Ragazzi, que chegou um pouco mais tarde, mas está aqui conosco e sempre estará. A doutora Ana Brasil e a Cláudia, muito obrigado por vocês terem vindo. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Agradeço também seu carinho, muito prazer em conhecê-lo. Obrigado a todo mundo aí do Brasil que está assistindo, né? Esse pedacinho, essa oportunidade. A gente está falando da sustentabilidade. E falando do Dia das Mães, certa vez eu ouvi a seguinte frase, professora da UNB, né, em um congresso. Olha, a água, a gente fala tanto, né, do cuidado da água, vamos ter aí a conferência internacional. A água, sabe quem é a mãe da água? E eu fiquei pensativa. A mãe da água são as raízes. Então, para nós, mães, raízes, né, que tenhamos esse olhar diferente para essas aguinhas que são nossos filhos, netos, bisnetos e nossos descendentes. Um abraço carinhoso para todos. Obrigada. Cláudia Saleme, precisa dizer mais alguma coisa? Obrigado, senhoras. Obrigado, Júlio. E não se esqueça, próxima terça-feira estaremos de volta aqui com o WTC 60 Minutos na Demais, a TV do nosso tempo. Até lá e fiquem com Deus.